Efésios capítulo 2, verso 8 a verso 10. Vou ler na nova versão transformada, NVT. Vocês são salvos, amém? Presta atenção aqui. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva ou é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Ele, quando termina dizendo aqui, pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Então nós somos criados para as obras, fomos criados para fazer as obras, e não pelas obras, como muitos acham, porque eu fiz aqui uma caridade, porque eu presenteei alguém que estava necessitado. Não, isso é para as obras, que foi colocado no nosso coração, um novo coração, o coração da graça, o coração da misericórdia, o coração de suportar um ao outro, como foi dito hoje na escola bíblica, porque suporte não é suportar, eu tenho que te suportar porque não tem jeito, não é isso. Suporte é quando alguém está precisando, suporte é alguém que está necessitado, alguém que já buscou recursos em todos os dias, todos os momentos da vida e não conseguiu encontrar, mas algum dia, em algum momento, alguém chega e diz, olha, eu tenho uma solução, e essa solução é proveniente de algo que é sobrenatural, você não encontra em farmácia, você não encontra em qualquer lugar, você encontra somente no livro da vida, e esse livro da vida está falando da história de alguém que um dia esteve na cruz, que um dia se entregou por nós, que um dia declarou um amor, declarou algo que homem nenhum podia fazer por mim e por você. E nós estamos aqui hoje, quando pensamos na graça, nós acabamos nos perguntando algo interessante: o que é essa graça? É o amor que nós, eu e você, não merecemos. É o amor que insiste em nos amar quando teria todos os motivos para deixar de amar a cada um de nós. Também é o amor que não se justifica na natureza da coisa, muitas vezes humana. E esse amor que justifica na sua própria natureza é essa a graça que nós estamos iniciando falando, que foi pendurada lá na cruz, invadindo de vermelho a terra, essa graça que não entendemos, mas somente ela pode nos salvar, pois nada há que podemos fazer de errado, presta bem atenção nessa frase, pois nada há que podemos fazer de errado, que Deus venha nos amar menos por isso. Isso é graça. Igreja, escute, jovens e adultos, escute, não há nada que você possa fazer de errado que Deus passe a lhe amar menos por isso. E não há nada que possamos fazer de certo que Deus passe a nos amar mais por isso. E isso é a cara da religiosidade, de acharmos que vamos fazer coisas boas e Deus vai nos amar mais, vai nos favorecer mais, ou fazendo coisas erradas, Deus vai nos amar menos. O religioso acha que consegue ficar sem pecar. Tem muita gente por aí fazendo isso. Acontece uma desgraça na minha vida, aí Deus me ama. Ei, coisas ruins, presta atenção que eu vou falar para você, não significa que não exista graça, porque vamos oscilando na compreensão do amor. Sabe o que acontece? Acabamos medindo o amor de Deus nos nossos atos, pelas obras, e não para as obras. Medimos o amor de Deus na circunstância, naquilo que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida.
porque Deus nos ama, e ama muito, sem medida, aleluia. Diz para o seu irmão: olha, Deus me ama e te ama também, aleluia. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, aproveitando o ensejo: qual é o acontecimento nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, que revela essa graça de Deus na nossa vida? E qual seria a nossa resposta para essa pergunta? Para quem já leu os 4 evangelhos, o acontecimento é o que revela essa graça, a graça de Deus, a cruz. Mas não é só a cruz. A graça é revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também não é apenas a morte dele que revela a graça do Pai, mas a maneira como ele viveu. E sabe o que ele fez? Ele nos revelou a graça do Pai em todo o tempo, desde a criação e até mesmo antes dela. Aí achamos que só a graça foi revelada na cruz, e não foi. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, mas a Bíblia nos relata que o Verbo se fez carne, e ele habitou aonde? No meio de nós, e vimos a sua glória, como glória unigênita, única do Pai, cheio dessa graça e de verdade. Sabe, Jesus é a pura graça, ele exalou a graça, e o amor de Deus na vida das pessoas, e não precisamos chegar ao final dos evangelhos, sabe por quê? Pois no final vem a morte na cruz, e aí vamos perceber que essa morte foi para perdoar os meus e os seus, os nossos pecados, que é essa plenitude de tudo isso. Quando olhamos a vida de Jesus, ela revela essa graça, de uma forma absoluta, da maneira como ele viveu, se relacionou e como se portou. Eu quero aproveitar para pegar aqui 2 fatos sobre a vida de Jesus que revela essa graça pura. E eu vou destacar aqui o primeiro fato, quando Jesus resolve em Lucas 7, ir para a casa de um fariseu chamado Simão. Ele tem ali uma experiência com uma certa mulher chamada mulher pecadora, onde Jesus chega à casa do fariseu religioso para comer, foi convidado para jantar com ele, e ele vai, porque ele, Jesus, estava cheio da graça. Ele se senta para comer naquela casa, e certa mulher pecadora de má reputação, de má fama, era sempre tratada assim. Naquela época bastava ser alguém doente, que logo iam dizer ou falar que você era pecador impuro. E aí, ou então, na verdade, que isso era o juízo de Deus na sua vida. Geralmente, quando acontece uma desgraça na vida de alguém, a gente imputa a responsabilidade no espiritual e até em Deus. E na verdade, nós precisamos analisar, pensar, saber e aprender sobre esta graça. E nos nossos dias, tem muitos cristãos ou crentes que repetem isso, que fala isso. E lá essa mulher chega naquela casa, onde Jesus já estava sentado na casa de Simão, sentado na mesa daquela casa, e o jantar já estava sendo oferecido. Então ela, sem pensar, ela adentra aquela casa, ela pega o único recurso que ela tinha, que era um vaso com perfume, e o texto diz que ela passa por trás de Jesus. Sabe o que ela faz? Ela começa a ungir os pés de Jesus com aquele perfume. Naquele momento ela começa a chorar e a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Mas aí vem uma coisa, o tal do religioso de plantão, o tal Simão, ele vem e prepara todo aquele jantar, todo aquele banquete, e olhando para Jesus, e fica ali observando aquela coisa, aquela cena, mas o texto diz que ele falando consigo mesmo, ou seja, ele não verbalizou, Simão não verbaliza, mas ele fala em pensamento, trazendo para nós hoje, quantas coisas horríveis e julgamentos que maquinamos em nossos corações. Ele então fala em seu coração, e ele acaba exclamando: se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher ele está tocando os seus pés, porque ela era naquele momento, na visão de Simão,
uma pecadora. Nesse momento, Jesus, ele começa agora a sondar o coração de Simão. E ele percebe que ele, de forma muito clara, ele fala, mas Jesus faz uma pergunta a esse Simão. E ele começa assim: tinha 2 homens que deviam ao mesmo credor. Um devia 50 mil reais e outro devia a esse mesmo credor 100 reais. E nenhum dos 2 tinha como pagar. Então aquele credor foi e perdoou os 2. O que devia 100 e o que devia 50 mil. Aí ele pergunta para Simão: Simão, qual dos 2 você acha que ele amaria mais? Então o Simão, o fariseu, o apressado, responde logo: lógico que foi aquele que foi perdoado em 50 mil. Em seguida, naquele momento, Jesus virou-se para a mulher e disse a ela: vê essa mulher? Fala sobre ela, na verdade. Vê essa mulher? Pois é. Olha só o que aconteceu, Simão. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, essa mulher, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. E você, Simão, sequer me saudou com um beijo. Desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés, Simão. Observa tu, Simão, você nem ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela, Simão, derramou todo o perfume nos meus pés, um perfume muito caro, viu, Simão? Por isso digo a você, ela me amou mais. Ela me amou mais, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas naquele pouco que foi perdoado, aquele quem pouco for perdoado, pouco ama. Esse Simão estava alicerçando os seus pés, sabe aonde? Na relação com aquele que seria o Messias, utilizando as suas obras humanas. Ele queria chamar a atenção de Cristo naquele momento com as suas obras humanas limitadas. Mas a mulher pecadora não tinha nada. E eu te pergunto nesta noite, quem é você nessa história? Você é Simão ou você é a mulher pecadora? Essa pergunta é para nos despertar, igreja, e saber como estamos recebendo Jesus em nossas vidas, de um jeito simples ou de um jeito formal. Ou quem sabe você vai se derramar diante dele arrependido dos seus pecados. O quanto nós amamos a Deus, presta atenção no que eu vou falar, é proporcional à consciência que temos, do quanto somos pecadores e não merecedores. Não sei se você está entendendo, mas a religiosidade tem o poder de nos levar e nos convencer de que somos merecedores de alguma coisa. Entenda isso, de que quanto mais achamos que merecemos alguma coisa, menos vamos amar a Deus. Menos vamos amar a Deus. Mas vamos entender que somos pecadores e fomos perdoados pelo Pai. Pois o religioso aqui, o Simão, se sentiu honrado por naquele momento, receber Jesus na sua casa. Pensa num negócio que o religioso gosta, de se sentir honrado por alguma coisa que faz. Já o pecador, ele se sente indigno. O pecador olha para si e fala: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Por quê? De todos os pecadores, como disse Paulo, eu sou o principal. O religioso vive tentando impressionar a Deus, de maneira que, como ele fala, no dinheiro que ele oferta, em tudo que ele faz para ser reconhecido. Já o pecador, ele quer agradecer, ele quer adorar, porque ele recebeu a graça e o perdão, ele reconhece todo o sacrifício de Jesus, o Redentor. O pecador é alguém prostrado que perdeu tudo na vida, sabe o que está errado, reconhece tudo isso. E aí, quando chegamos na igreja
e nos convertemos, nos parecemos muito com essa mulher pecadora. Mas com o tempo vai passando, né? A gente sabe disso. Passamos a nos parecer muito com o Simão, pois vamos perdendo a consciência do quanto somos pecadores e o quanto somos indignos. Sabe o que mais? Isso nos dá a consciência de que não somos melhores do que ninguém, pois o religioso se sente autorizado, presta atenção, em tocar em Jesus por suas obras, sendo que a mulher, ela se sente autorizada em tocar em Jesus pela graça. Aleluia. O código de santidade daquela época era mais ou menos o seguinte: se você tocasse em alguém puro, você ficaria impuro. Se eu toco num pecador que é impuro, de uma profissão imunda, ou uma situação, ou outra situação, eu ficaria imundo. Aí, passamos a viver essa lógica na nossa consciência de vida cristã, pois a consciência de Jesus, sabe o que é? Ela é totalmente contrária a isso, pois quando Ele toca no impuro, Ele santifica, Ele abençoa, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, que é diferente do religioso que profere falas de julgamento. Se este Jesus soubesse quem é essa mulher, não permitiria isso. Ou quem sabe, se este pastor soubesse quem é essa pessoa que está aí no louvor, não deixaria ele nem tocar e nem cantar. É bem por aí, não é? Isso é papo de Simão. Isso é papo de fariseu, Simão. Você é o Simão ou você é a mulher pecadora? Nesta noite você precisa sair daqui definindo quem você quer ser. A mulher aqui só chora porque recebeu a graça. Ela diz: olha, não sou merecedora, mas o Senhor está me presenteando, é isso mesmo. Quase que não acredita. Mas o pecador sobeja e adora. O religioso, ele faz muitas perguntas. O religioso valoriza mais fazendo as suas perguntas tolas, né? E olha só, ele faz as perguntas dessa forma assim, ó: quando morrermos, vai acontecer o quê? É uma das muitas perguntas que eles fazem. Somos milenistas ou pré ou pós-milenista? Pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Somos arminianos, não é? Ou quem sabe calvinista? São perguntas que nós queremos saber e não edifica em nada na nossa vida, né? Que a gente muitas vezes escolheu quando aceitamos a Cristo. As perguntas deveriam ser outras. Quantas almas eu vou ganhar? Aonde estão essas almas que o Senhor mandou ter graça, misericórdia e salvar? Tirar elas lá, né? Lá da lama, lá do pecado. Quantas almas eu preciso para que o reino do Senhor se multiplique? Se nos ocuparmos com isso, nós vamos edificar a igreja, nós vamos fazer essa igreja crescer, sabe? Porque o religioso dá mais valor em perder tempo pensando em besteira. Porque quando chegar lá no céu, poderá, presta atenção, acontecer dele talvez, ao se encontrar com os que estão lá, alguém vai dizer que ele estava perdendo tempo pensando num bocado de besteira e vai perguntar: ei, você amou? Você amou verdadeiramente? Você escolheu a quem amar ou você realmente usou aquele amor que Paulo escreve lá no capítulo 13 de 1 Coríntios? O amor que suporta, o amor que com certeza ele atinge a alma do ser humano. Então, nós precisamos entender sobre essa graça, viver pela graça, porque no final de tudo é sobre esse amor que nós queremos buscar e que muitos poucos conhecem. É o tal do amor ágape, que precisamos viver, mas infelizmente o religioso dá mais valor em ficar fazendo perguntas e querendo entender coisas inexplicáveis, mistérios que muitas vezes vão ser revelados lá no céu com o Senhor. E no final não muda nada essas perguntas, esses questionamentos, não gera frutos de arrependimento. Tito, escrevendo lá
a sua carta, ele fala lá no capítulo 3, verso 9, dizendo assim: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Era isso que estava definido para quem estava interessado em distribuir a graça. Já o pecador não tem tempo para isso. O escritor aos Romanos, escrevendo lá no capítulo 5, verso 20 a 21, ele diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, fosse descoberta o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o meu e o seu Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí, vem uma coisa estupenda aqui. O pecador chora, o pecador abraça, o pecador, ele vive da graça, ele abraça o Pai. O pecador necessita de contato, o pecador precisa conversar, o pecador precisa ser amado, o pecador é perdoador, porque ele sabe o preço desse perdão que o alcançou quando ele não tinha possibilidade. Aleluia. E eu não estou aqui, eu, pastor, defendendo uma fé irracional, sem lógica e sem entendimento. Não, de jeito nenhum. Mas às vezes nós nos perdemos porque exageramos nas perguntas, exageramos naquilo que nada edifica. Então, eu quero te perguntar de novo: você é Simão ou a mulher pecadora? Entende isso? Quanto mais achamos que somos bom demais, a gente até bate no peito, mas achamos que merecemos alguma coisa, e parece que o crente tem prazo de validade, para perder essa humildade, para deixar de agir como essa mulher pecadora. Eu percebi isso, que às vezes a gente chega ali no primeiro momento, no primeiro amor, é tão gostoso, quer ganhar todo mundo, quer falar para todo mundo, e as coisas vão passando, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo essa missão de amar, e principalmente com o amor ágape, o que vem lá do céu. Sabe, às vezes é porque ela confia muito nos seus próprios atos, achando que merece alguma coisa. Escute, nós não merecemos a graça de Deus sobre nós. Paulo escrevendo de novo, 2, 8, 10, vou ler de novo: pela graça vocês são salvos. Por meio de quê? Da fé. Isso não vem de quem? De vocês. É dom de quem? Não por obra, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as obras boas, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Você tem andado nessa graça? Através da obra redentora de Cristo? Essa é a principal. Se você imita, se você se parece com Cristo, você está no caminho. E aí, tem aqui outro acontecimento. Eu vou ser bem rápido, que a hora passa rápido, né? É a cena de Jesus com os publicanos e pecadores, que está registrado lá em Lucas 15. E esse texto descreve Jesus aqui, sendo, na verdade, amigo de pecadores. Deve ser escândalo para muita gente aqui até hoje, sabia? É como essa graça, ela precisa agir na minha e na sua vida. Porque quando somos acusados pelo inimigo, ou convencidos pelo Espírito Santo, aí eu e você vamos precisar separar uma coisa da outra. Discernimento é o caso. Amigo de pecadores ou não? Como é tremendo ouvir e ver o que Jesus fez. Esse nosso Jesus, esse nosso Senhor, esse nosso Salvador, Ele está mostrando, dando exemplo a nós, para que sejamos amigos dos pecadores. Eu não gosto de fulano porque ele exerce aí uma seita. Eu não gosto de fulano porque ele escolheu aí um gênero. Eu não gosto de fulano. Ei, quem é você para dizer que não gosta ou que não ama? Você foi ordenado a amar o teu próximo, é o segundo mandamento. Mas se você não tem o amor de Deus, o Criador, que Ele é o próprio amor,
você não consegue amar. Aí está uma explicação para o tal religioso, o tal fariseu Simão. Talvez estamos nos encaixando com isso. É claro que isso tem solução, isso tem jeito, mas eu preciso entender, viver e praticar esse amor todos os dias. Mesmo que você diga assim, eu não gosto, ame a si mesmo, porque logo, logo o sentimento mais forte do ágape vai tomar conta do seu coração e vai conquistar almas. Você olha para Pedro e você percebe que aquele homem, ele não aceitava falar para os gentios o evangelho. Ele não aceitava dizer nada de Jesus, porque para ele era maldição falar para os gentios. Mas Jesus lança um lençol para ele, coloca lá os répteis que estavam tudo proibido de ser consumido, e diz assim, coma. Ele, não, isso aí é amaldiçoado. É assim que nós fazemos na religião. E aí Jesus, naquele momento, começa a trabalhar na vida de Pedro. E em um dado momento, quando Jesus ascende ao céu, ele agora é lançado lá na obra. E sabe o que acontece? Aquele homem duro, de dura cerviz, aquele homem do coração duro, ele começa agora a andar e a proclamar a graça. Na primeira vez, a palavra registrada, está escrito lá, ele ganha 3.000 almas. Olha aí, o que é o resultado da graça? Depois, numa segunda tentativa, ele ganha 5.000 almas. Imagine a transformação que a graça muda as pessoas. Sabe por que as pessoas estão decidindo errada? Porque está nos faltando amor, compreensão, entendimento. Nós queremos muitas vezes frustrados, nós até decidimos errados na frustração que nós vivemos nesse tal relacionamento. Mas o relacionamento aqui precisa ser diferente. Ele precisa ter aquela essência, aquele produto principal chamado de amor. Porque senão seremos hipócritas, seremos considerados mentirosos naquilo que dizemos ser. Quem aqui é pecador? Diga amém. São poucos, né? Vou perguntar, porque às vezes não entendeu. Quem é pecador aqui nesta noite? Diga amém. Amém. Você nunca pode ter vergonha de fazer isso. Não orgulho de ser pecador, mas não vergonha de dizer quem você é. Porque Deus conhece você. Você não tem como esconder. Não tem como você apresentar uma carteirinha se aqui é outra pessoa. Você precisa viver isso. Jesus é o amigo de pecadores, que nem eu e você. Se só não é amigo dos nossos pecados, ele é inimigo do que você vive. Mas ele te ama muito. O pecado não. O pecado vai ser lançado lá no poço, né? Ele vai ser lançado lá naquele lugar onde a gente sabe que está guardado para Satanás, está guardado para o anticristo, o pecado e o inferno. Todos vão ser lá no lago de fogo. Esse é o final de todos. Aí você fala assim, pastor, mas Deus não criou o inferno para o homem. Sim, está escrito, não criou o inferno para o homem, porque ele planejou um povo que ele criou para adorar o nome dele. Mas aí o homem escolhe errado, infelizmente. Mas aí a gente fica imaginando assim, pronto, está ferrado, está condenado, não volta mais. Mas o Senhor, antes de você sair deste mundo, você tem 70 anos para viver, e um pouco de crédito 80, porque aí é câncer e enfado. Mas nesse período, Ele está te dando tanta chance, todo dia falando com você. Ele está dizendo, eu te amo. Ele usa uma pessoa para falar, eu te amo. Até um cachorrinho, você está lá sentado, de repente, um cachorrinho pula no seu colo, ele começa a te lamber. Sabe o que é isso? É Jesus usando um ser humano, um ser animal para dizer, eu te amo. Ele usa todo tipo de linguagem para te alcançar. Ele te ama assim, sem limite. Nada do que você faça vai impedir que Ele te ama. Tanto que Ele diz que Ele não quer que ninguém da sua criatura venha se perder. Ele está disponível a ouvir o que você tem a dizer. Nessa noite Ele te trouxe aqui, porque Ele quer dizer para você que Ele está disponível, Ele está a todo tempo para você. Ele quer te ouvir. Se você sentir vontade de chorar, chore. Ele entende a sua linguagem do choro.
Ele entende a amargura que você realmente está vivendo, a ferida que alguém muitas vezes provocou. Ele te trouxe aqui dizendo: olha, quantas feridas eu tive, quantas perseguições até chegar no Calvário, por causa de você. Eu te amo, igreja. Aleluia. Lucas 7 e Lucas 15, na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida, na parábola do filho pródigo, 3 parábolas maravilhosas que falam sobre a graça. E o contexto que fez Jesus contar essas parábolas é descrito no verso 1 e 2, que todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. E o texto diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus. Olha o tipo de gente que chegava perto de Jesus. E ele ficava feliz. Oba, é hoje que eu vou ganhar muitas pessoas para o meu Pai. É hoje que eu vou apontar para essas pessoas o caminho único que pode trazer alegria verdadeira e paz que excede todo o entendimento. E naquele momento ele diz assim: de má fama, chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem, olha só, fica se misturando com essa corja, com essa gente má, de má fama, e toma refeições com ele. Era um absurdo para aqueles homens da lei, conhecedores, entre aspas, da lei. Uma coisa é você conhecer a lei, e a outra coisa é você viver desta lei, ser fiel a esta lei, ser alguém que tenha compromisso de viver essa lei todos os dias. Quantas vezes nós excluímos alguém da nossa vida? E Jesus nunca fez isso. Para aqueles que não conhecem, eu tenho um filho que está afastado, e por muitas vezes, como pastor, eu pensei em expulsá-lo de casa. Eu pensei em dar destino para ele, porque ele estava, muitas vezes, na minha opinião, profanando o Evangelho. Olha o hipócrita falando aqui. E olha, um belo dia de madrugada, o Senhor me acordou, e diz assim: é assim que você ama? É desse jeito que você ensina lá na minha casa? Naquele momento, nunca na minha vida quis tanto a presença do meu filho, quanto naquele momento o Senhor estabeleceu. E o meu filho está lá até hoje na minha casa, desviado, mas todo dia, dentro da oportunidade, eu digo: meu filho, te amo muito. Sabe, eu fico treinando amar alguém, mas eu ainda tenho dificuldades. Sim, eu tenho, mas eu quero te dizer, estou vencendo em nome de Jesus, todos os dias. Aleluia, aleluia. Então eles diziam: esse povo que está sentado na roda com pecadores não podem ser de Deus. Nós julgamos assim. Quando alguém peca na nossa vida, nós temos estipulado aí um padrão. Que padrão é esse? Ele não está escrito na Bíblia, ele não está instituído nos princípios. Somos nós que muitas vezes adotamos princípios. E aí Jesus começou a andar com a multidão. Alguém diria: quem é esse cara aí que está andando com essa multidão? É assim que nós fazemos. Felizmente agimos assim. E a graça, onde ela fica? O que ela faz? Ela nos mostra que isso não faz sentido. E aí Jesus descreve essa rejeição, sabe aonde? Lá no Evangelho, onde Lucas escreve, no capítulo 7, 33 verso, né? Ele diz assim: pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, que come, bebe, e vocês dizem: aí está um glutão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. O problema do religioso é esse: ele não sabe o que ele quer, se ele quer de um jeito ou se ele quer do outro. Ele está sempre insatisfeito, porque quando a gente desliga da presença de Deus, nós perdemos a referência de destino. A gente começa a atirar para tudo quanto é lugar, a gente começa a agir de todas as formas, e não chegamos a lugar nenhum. Tudo em nós paralisa.
Nós somos impedidos de crescer, de prosperar espiritualmente, porque a prosperidade maior e especial da vida do homem é quando ele tem prosperidade espiritual. Porque aí a palavra diz, o Senhor disse, que se eu buscar primeiro o reino e a sua justiça, ele completa dizendo, as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo para você confiar nele. Ele está dizendo, primeiro faça, depois eu vou começar agora a distribuir o que é necessário. Ele não quer que você fique rico, porque se você ficar rico, você vai abandoná-lo. Ele vai, com certeza, ser abandonado por você. E se Jesus começasse a andar com a multidão, né, eles fariam isso. Felizmente, agimos sim. Aí, Jesus, que nós seguimos, ele, na verdade, está aqui, ou eu estou dizendo para você, que eu não estou incentivando você a ser comilão, a ser beberrão, não, nada disso. Eu só estou dando um exemplo, porque é assim que a pessoa, ou aquele povo que seguia Jesus, estava agora qualificando ele. Quantas pessoas já te qualificou de alguma coisa ruim, má? Quantas pessoas já julgou você, e você está machucado até hoje? A pessoa está por aí vencendo, a pessoa está por aí conquistando, e você está paralisado na sua mágoa. Você está paralisado em uma escolha errada, num sentido, num modo errado. Porque a gente para e começa agora a pensar sobre um filósofo, eu esqueci o nome dele. Ele disse lá que quando há falta de perdão, a gente bebe um veneno e quer que os outros morram. Isso tem acontecido no nosso meio, infelizmente. Não só isso, nós estamos nos tornando esquizofrênicos na mente, perturbados, porque nada dá certo, tudo que eu faço, nada dá certo. A graça está batendo na sua porta hoje, a graça está dizendo que tem solução, mas eu preciso mudar, eu preciso agora realmente realçar o que Jesus me ensinou para que eu fosse. Mas o que eu estou fazendo? Aonde está dando errado? Eu sei aonde, nós sabemos, temos a certeza que alguma coisa paralisou na nossa vida. E o que eu desejo te dizer nessa noite, que o nosso Senhor e Salvador era alguém que os pecadores se aproximavam dele. Quantos pecadores, quantas pessoas desconhecidas veio até você, e você muitas vezes virou as costas. Ele queria um abraço e você negou. Ele queria uma palavra, eu te amo, ou encosta aqui. Quantas vezes a gente faz isso? Jesus não escolhia ninguém, o fedorento, ele tinha lá o leproso, ele tinha lá todo tipo, a mulher de fluxo do sangue, a mulher encurvada, aquele cego de Betsaida, ele tinha tantas pessoas e ele procurava essas pessoas, e as pessoas vinham até ele. Quantas vezes a gente faz isso? Nega o acesso do Espírito Santo que está em você, na vida dessas pessoas. Pensa sobre isso. Agora, se somos discípulos de Jesus, essa graça, ela precisa urgentemente estar bem presente em nossos corações, vivenciada todo dia. Como eu disse do meu filho pecou, ele cantava, ele adorava, e todo mundo via que era um chamado de Deus, mas um dia ele resolveu. Eu respeitei até certo ponto, na minha ignorância, eu acabei também machucando ele. Mas um belo dia, dia dos pais, eu dei um abraço, eu tive a oportunidade de dar um abraço nele e dizer: meu filho, eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo muito, e só foi isso que eu pude dizer para ele. E agora, eu tenho certeza que a obra do Senhor está sendo feita, porque a graça chegou na minha casa, aleluia! Glória a Deus. Lá no Éden, olha só, lá no Éden, lá no capítulo 3 de Gênesis, a primeira coisa que acontece, sabe o que é? É Adão e Eva, eles se cobrem um ao outro, um do outro, na verdade. Eles perceberam que estavam nus, mas aí Deus aparece no jardim, e o que eles fazem? Correm para trás dos arbustos, se escondem do Criador. E Jesus, o Deus disfarçado e investido de homem, se senta na mesa com os pecadores, disfarçado, sentindo de que naquele momento ele precisou se aproximar desse ser humano. Sabe como?
se esvaziando de si. Olha só, o próprio Jesus nos ensinando alguma coisa nessa noite. Esvaziar de si mesmo, para que esse ser humano, sendo pecador, retornasse depressa, correndo aos braços do Pai. Paulo escreve algo interessante aos Filipenses, dizendo assim, lá no capítulo 2, versos 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, ser igual. Não. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, sendo encontrado em figura humana. E ele termina dizendo, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aqui, ainda existe uma questão de confiança, que eu dei umas pinceladas aqui agora há pouco. Confiança que foi quebrada, aliança quebrada, confiança quebrada. Quando conversamos com pessoas que estão em pecado, geralmente, elas dizem, eu estou longe de Deus, porque eu estou em pecado. Mas agora vem um socorro, para você que diz sempre isso. Ele diz assim, lá em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, ele diz assim, pois estou convencido que nem a morte, diga comigo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, agora eu termino, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Você percebe? Não está nada perdido, não. O que o homem pode fazer para te julgar? Ele não é juiz, ele não tem poder para te ajuizar em nada. Nós temos um advogado hoje, que em breve ele se tornará o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós, através do Santo Espírito de Deus. O pecado, presta atenção nessa frase, o pecado pode até nos afastar dos caminhos de Deus, mas nunca de Deus. Eu, como pecador, eu preciso ter confiança de que quanto mais pecado eu pratico, mais próximo eu preciso ficar perto de Deus. Às vezes você fala assim, eu não estou entendendo o que Deus quer de mim, até agora eu não entendi que plano Ele tem na minha vida, mas Ele está te dizendo aqui, fica comigo, que logo, logo, já, já, eu vou bater na porta do seu coração, e vou abrir portas que estão fechadas, eu vou tirar toda a enfermidade que está no seu corpo, eu vou dar a você o amor que você nunca sentiu, como eu dei a Pedro. Ele quer fazer isso, mas você precisa abrir o coração, para que o Espírito Santo, que quer viver em nós, ele não divide o espaço dele com ninguém. Ele está dizendo isso para você hoje, ele está mostrando, nós cantamos hoje sobre ele, e é tão bom quando você recebe o Espírito Santo. E aí, nós vamos para algo que é um paradigma, o paradigma do Éden. Continuamos atrás dos arbustos, assim eu tentando resolver a minha vida, e quando eu terminar, se der tempo, e resolver, aí quem sabe, eu saio e vou buscar a presença de Deus. Sabe de uma coisa? Essa é a lógica da religiosidade. Nós estamos sempre ocupando com alguma coisa, porque nós temos medo de falar com Deus. Temos ou não temos? Nós temos medo, porque antigamente tinha as mulheres do coque, as irmãs do coque, elas podiam chegar aqui para orar. O que acontecia? Aqueles que estavam em pecado davam um jeitinho e foi embora. Não é para você fazer isso. Esse é o lugar que você é recebido, e nesse lugar você é tratado, você é liberto, você é conhecedor da palavra, que Jesus diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará.
É só simples desse jeito. Precisamos entender que deve ser o contrário dessa religiosidade. Eu preciso ter coragem e passar a confiar na graça desse Deus. E de sair de trás do arbusto, tá? Para eu relacionar com Deus. Não se esconda, ninguém se esconde de Deus. E o Salmo 139 é bem claro sobre isso. Se eu estou lá no profundo do mar, ali o Senhor estará. Sabe por quê, igreja? Ele é onipotente, todo-poderoso, onisciente, conhecedor de todas as coisas, e onipresente. Ele está em todo lugar. Aleluia, Jesus. Porque é estando com Ele que a minha vida será transformada. Lucas 19, 5 e 7, ele diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu o júbilo. E vendo tudo isso, todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Eu pergunto para você hoje, você teria coragem se alguém te convidasse para ir lá no prostíbulo? Levanta a mão. Os homens nenhum levantaram. Será por quê? Ei, você não vai contaminar elas não. E outra, elas também não vão te contaminar não. Você pode contaminar ela com o amor de Jesus. É disso que eu estou falando. É disso que a palavra está nos ministrando nesta noite. E o inimigo, quem sabe, pode dizer: você não pode estar na presença de Deus desse jeito. Não é assim que Ele te chamou. Você tem que ficar em quatro paredes, sentado em poltronas confortáveis, vindo numa igreja que tem toda a estrutura. Esse não é o Evangelho. Ele está dizendo: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas a palavra afirma em Hebreus 10, 19, 24: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, através de quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Isso é pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Caminho esse que foi aberto por Jesus, e o nosso coração foi aspergido de sangue perdoador. Isso é a graça de Deus que me dá autoridade como pecador, de não ficar atrás dos arbustos escondidos, mas de sair desse lugar e voltar à presença de Deus. Por isso, não diminui em nada a santidade de Deus. E não se preocupe, porque Deus não vai se relacionar com você, pecador, e ficar impuro. De jeito nenhum. Ele quer relacionar conosco, com você, comigo. Sabe para quê? Para nos purificar dia após dia, todo dia. Quando você deita, levanta, Ele cuida de você. E Ele quer nos perdoar. Quem quer receber perdão aqui nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer nos ensinar um novo caminho. Ele é estreito, tem porta estreita. Quer nos pegar pela mão e nos abraçar quantas vezes for preciso. Outra coisa difícil: Jesus ordenou que temos que perdoar e receber perdão. Sabe quantas vezes? Alguém aqui sabe? Amém? Alguém sabe? 70 vezes 7 vezes 7, 49. 490 vezes por dia. Ele está apontando aqui, sabe para quê? Para o infinito, apontando para a perfeição. Paulo questiona os romanos por causa da graça, e ele pergunta: iremos pecar? Aí respondido: de forma alguma, pelo contrário, esse amor nos constrange. Se você não se sentir constrangido, mas eu te alerto aqui, você pode estar caminhando para a morte. Sabe por quê? Esse amor nos molda. Essa relação com o Pai muda
tudo na nossa vida. Agora eu vou fazer uma advertência aqui. Cuidado, irmão Simão. Cuidado com a maneira como você olha para as pessoas. Cuidado com a maneira como você julga o seu próximo, Simão. Cuidado, Simão, para que você precisa parar de ficar tentando impressionar Deus com os seus atos. Deus conhece seu coração, Deus conhece todas as suas intenções e elas serão julgadas. Estou terminando. Ele sabe que somos, como Isaías disse, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Ele é muito santo e perfeito, irmãos, pois Ele não tem problema de se relacionar com pecadores. Ele chama a cada um de nós. Com isso, precisamos o quê? Abandonar essa tal lógica aí, do farisaísmo. Por isso, mudar o nosso jeito de enxergar a igreja, de reenxergar os relacionamentos. Sabe por quê? Eu olho e tudo muda. Olho para o meu irmão, agora ele é igual a mim, não diferente mais. Ele é pobre, ele é rico, ele é médio, não, tudo é igual. Porque não importa se você está devendo 1.000, 100, 50 mil, pois todos nós somos devedores eternamente não, enquanto durarmos aqui na eternidade, ou nas nossas vidas. E você tem aqui uma coisa muito boa acontecendo na sua vida, mas isso é um problema, quando as coisas boas acontecem, no sentido de que o risco de você se tornar um religioso de carteirinha é muito rápido. E também olhar para uma pessoa que faz um monte de coisas erradas e dizer: eu não sou nada diferente dele, pois sou pior do que ele. Compreende? Agora o desafio que temos de nos rendermos a esse amor e podemos dizer de forma muito simples: preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, e poder declarar: que amor é esse? Cadê o Ministério de Louvor? Que amor é esse? E aí quando alguém te perguntar, você tenha uma resposta: você é Simão ou é a mulher pecadora? Você é alguém que costuma justificar os seus próprios atos, que quando a igreja ou senta com Jesus na mesa e não consegue se emocionar? Que nível você está? Não consegue agradecer? Que nível você está? Nem consegue beijar ou enxugar os pés dele. Maravilhosa graça de Jesus. Não há nada que você faça de tão correto que Deus passe a te amar mais. Por isso Deus nos ama tremendamente. Incline sua cabeça. Isso tem a ver com Ele. E não tem a ver com quem você é. Não é porque você se acha especial, mas é porque Deus é o próprio amor. E Ele nos ama. E esse Deus nos ama incondicionalmente. E é por isso que Ele me corrige e me disciplina. Nos corrige e nos disciplina. Salomão, ao escrever, papai, lá em Provérbios capítulo 3, verso 12, ele diz: pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Que nesta noite, Pai, este povo que aqui está, meu Deus, esperançoso de que algo mude na sua vida, algo mude nos seus atos, algo mude nos seus pensamentos, naquela angústia que visita essa pessoa todos os dias, está sempre, meu Pai, perturbado, inquieto, muitas vezes fora machucado por palavras, pensamentos, obras, coisas que atingem a gente com facilidade, e a gente também se rende com facilidade. Mas essa palavra, talvez, meu Pai, sirva para uns, ou quem sabe para todos, que ela possa penetrar como espada de dois gumes, e fazer, meu Pai, uma aliança nova, uma aliança que renove agora tudo, e que haja confiança de volta, que a glória da segunda casa seja melhor do que a primeira. Não sei se tem aqui alguém que quer hoje fazer uma confissão
que quer hoje reconciliar, que quer hoje, papai, ser abraçado e ter uma vida, meu pai, na plenitude do Senhor. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, você que está nos ouvindo, você que veio aqui convidado por alguém através do Espírito Santo, se você quiser fazer aqui uma aliança, um concerto, quiser hoje fazer parte desse reino da graça, que vai sempre te ajudar nas suas impossibilidades, porque Ele é o Deus do impossível. Neste momento, Pai, ajuda essa pessoa a confessar o Senhor e Salvador, que é o Senhor da sua vida. Ajuda ele a ser alcançado e trazido, porque, meu Pai, é necessário, porque os dias são maus e não sabemos quanto tempo vamos viver. É a lógica, Pai, foi estabelecido pelo Senhor. Por isso, Senhor, eu quero pedir ao Pai, que a graça de Deus alcance essa pessoa que veio aqui e está nessa condição. Levante ela com coragem, com graça, com misericórdia. Oh, aleluia. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé.